Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um Abrindo a Bíblia, me lembrei de você. E agora então com a nossa quinta e última parte, com o nosso tema central, ou do nosso tema central, que é a Bíblia como fonte de vida para o homem. Então nós já falamos aí da Bíblia, que é fonte da verdade. A Bíblia é fonte das bênçãos de Deus quando obedecida. A Bíblia é fonte da vitória ou de vitória. A Bíblia é a fonte de crescimento. E agora vamos falar sobre a quinta e penúltima parte do nosso vídeo, que é a Bíblia é a fonte de poder. Tá ok? Então, obrigado você que já se inscreveu no canal. Obrigado você que assiste. Que você que não deixa passar desapercebido nenhum vídeo aí, muito obrigado. Que Deus assim te abençoe ricamente. E vamos então dar início a mais um Abrindo a Bíblia, me lembrei de você. Certo? Então, logo após a vinheta, nós retornaremos então com a nossa quinta penúltima parte do nosso tema. Ok? Roda a vinheta. Certo, vamos começar então. Eu quero começar fazendo então um pedido de oração, né? Eu quero apresentar para você aí um pedido de oração, porque nesses últimos dias aumentaram-se os casos da Covid-19, entre amigos, parentes, colegas, vizinhos, irmãos da igreja. Então eu sei também que você conhece alguém que foi contaminado, que já se recuperou, ou que está na UTI, ou que está em tratamento, outros que já se recuperaram. Então eu quero convidar você para lembrar dessas pessoas e fazer uma oração por elas, pelas famílias. Lembrando também das questões financeiras, né? Você que tem a oportunidade, o privilégio, ajude financeiramente uma família que precisa, um amigo que ficou de repouso em casa, não pôde sair, ou perdeu o emprego, ou não tem tantas condições assim. Dê uma olhada à sua volta aí, com seu amigo, com seu vizinho e até mesmo com seu irmão de igreja. Observe como seu irmão de igreja está, tá bom? Esse que senta aí do seu lado, todo domingo, ou toda quarta, ou toda quinta. Olhe com amor para o seu próximo, tá ok? Aí outra coisa também que eu quero fazer uma observação é que as igrejas e os pastores foram feitos um para o outro, certo? Então, um pastor não pode ficar sem a igreja, nem a igreja pode ficar sem um pastor. Então, se a sua igreja está sem pastor, ore ao Senhor. E se um pastor está, como eu, sem um ministério efetivo, ou melhor, sem uma igreja, eu continuo exercendo o meu ministério pastoral, mas eu ainda não estou pastoreando uma igreja. Então, eu senti na pele o que é ficar longe da igreja e sei também que você que me ouve agora também pode estar passando por alguma situação assim, tá bom? Então, ore pelas igrejas que estão sem pastores, ore pelos pastores que estão sem igrejas. E outra coisa importante, você que faz parte da liderança, a igreja precisa ter um pastor, tá bom? Que Deus nos abençoe. Oremos então por todos estes motivos. Vamos dar início então ao nosso vídeo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar agora, não apenas por nós. Nós queremos orar por essas famílias, esses amigos, irmãos, colegas de trabalho, de ministério, que foram contaminados com a Covid-19, estes que descobriram agora, estes que estão sendo tratados, estes que estão internados nas UTIs pelo estado de Goiás, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Visita, Pai, a cada um destes homens, mulheres e jovens que estão aí infectados com a Covid-19. Nós clamamos a Deus por uma bênção espiritual, pela restauração, pela cura dessas pessoas, e pedimos também que o Senhor possa mover o nosso coração para ajudar uns aos outros financeiramente, materialmente, olhando com o amor de Cristo uns para com os outros. Que a cada família, Pai,
receba uma bênção especial. Que cada pessoa que me ouve agora também possa ter o coração voltado para o próximo, para o amor que o Senhor requer que cada um de nós tenhamos uns para com os outros. Eu oro também pelas igrejas que estão sem pastores e também pelos pastores que estão sem igrejas, esses que estão passando dificuldade financeira, mental, psicológica, espiritual, que o Senhor possa visitar, cuidar e abençoar de cada um dos teus servos, dos teus filhos e dos ministros do Senhor espalhados sobre a face da terra. Visita cada um de forma especial e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus então nos abençoe. Eu quero falar um pouco sobre a Bíblia, fonte de poder. Diz lá o apóstolo Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção de que este Evangelho é fonte de poder. Devemos ter essa convicção. Você que ainda não é cristão, você que frequenta alguma igreja, você que é mais ou menos, digamos assim, né? Você precisa entender a importância, o poder desta palavra que é o Evangelho. A Bíblia é fonte de poder. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, disse o apóstolo Paulo. Por que então eu trouxe esse versículo para nós aqui? Primeiro, para mostrar para vocês que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai mostrar que ela é o poder de Deus para a salvação, não importa de quem seja. Olha só, o apóstolo Paulo, ele sofreu algumas coisas, teve algumas lutas, algumas tribulações e algumas dificuldades que eu quero dizer para você aqui, ó. Primeiro, Paulo crendo no poder do Evangelho, Paulo observando a Bíblia como fonte do poder de Deus, ele foi perseguido lá em Filipos. A referência é Atos capítulo 16, do 23 ao 24. Depois, ele foi perseguido lá em Tessalônica pelos judeus, seus conterrâneos. Atos capítulo 17, no verso 10. Ele foi expulso lá de Bereia também. Atos capítulo 17, versículo de número 14. E eles zombaram dele lá em Atenas. Atos capítulo 17, no verso 32. Outra coisa também, o apóstolo Paulo foi considerado como louco lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 23. Observa também que o apóstolo Paulo ele foi apedrejado lá na Galácia. Atos capítulo 14, verso 19. Então observa então quanto sofrimento. Se este homem não acreditasse no poder do Evangelho, no poder da Bíblia, que é a palavra de Deus, ele não teria sofrido, nem tampouco suportado tudo que ele suportou e tudo que ele viveu por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Por isso eu quero que você coloque no seu coração, na sua mente, que a Bíblia ela é fonte de poder. Leia a Bíblia todas as vezes que você tiver a oportunidade. Quer buscar resposta? Quer encontrar respostas? Quer entender melhor um pouco a situação da sua vida? Como você está? Leia a Bíblia, medite nela e ela vai te mostrar quem é você e o que ela pode fazer na sua vida. Amém? Eu podia dizer assim, né? Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas eu espero que você, quando assistir esse vídeo, você diga amém. Dê um glória a Deus, um aleluia. Tá certo? Então, o escárnio, as críticas e as perseguições não conseguiram reprimir a sua ousadia em pregar o Evangelho. Estou falando do apóstolo Paulo. Nada o impediu de pregar o Evangelho, que é a sã doutrina. Então, por que o apóstolo Paulo não se importou com tudo isso? Eu destaquei aqui 6 pontos importantes para mim e para você entendermos melhor o que eu quero dizer quando eu digo que a Bíblia é fonte de poder. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá certo? Então, o primeiro ponto aqui
é que o evangelho ele é efetivo, porque ele carrega em si o poder de Deus. O evangelho é efetivo porque carrega em si o poder de Deus. Tem algumas referências aqui que eu vou apenas mencionar, tá bom? Êxodo capítulo 15, verso 6, Deuteronômio capítulo 32, verso 39, Jó 9, 4, Salmo 33, de 8 a 9, Salmo 89, 13, Salmo 106, do 8 ao 9, Isaías 26, 4, Isaías 43, 13, Jeremias capítulo 10, verso 12, e Jeremias capítulo 27, verso 5, Mateus 28, verso 18 e Romanos 9, 21. Ok? Essas são as referências para mostrar para você que o Evangelho carrega em si o poder de Deus. E segundo, o poder do Evangelho liberta a pessoa da perdição. Mateus 18, 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É isso que Jesus veio fazer por mim e por você. E terceiro aqui, o poder do Evangelho liberta da ira de Deus. Romanos capítulo 5, no verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. A nossa salvação não é com medo do diabo, não é do diabo, não é do mundo. A nossa salvação é tirando a ira de Deus da nossa vida. Nós somos salvos da ira de Deus. Tá certo? Que está então sobre o pecado. E quarto aqui, o poder do Evangelho liberta da autoindulgência pecaminosa. Liberta a alma, o espírito da pessoa. Você que me ouve agora também. Lucas, capítulo 14, versículo de número 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se alguém vem a mim e não deixe essas coisas de lado, não é para que você abandone a sua família, não é para que você seja negligente com o resto das coisas, irresponsável. Não, não é isso. É para que você coloque aquilo que é para colocar no lugar certo. E o quinto aqui é o poder do Evangelho liberta das trevas da falsa religião. Nós estamos cercados com essas falsas religiões. E a referência é Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez tudo isso por mim e por você. A Bíblia é fonte de poder. E sexto aqui, o poder do Evangelho resgata o pecador do castigo final, aquele castigo que ele receberia pelos seus pecados, aquele castigo eterno. Deus então, ele transforma, ele muda quando nós não apenas levantamos as nossas mãos, mas quando nós cremos com o nosso coração, quando nós confessamos com os nossos lábios que Cristo é Senhor da nossa vida, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Ok? Algo muito importante. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui está falando de escatologia, dos acontecimentos dos últimos dias. Mas creia que tudo quanto você fizer agora vai ser bom ou ruim para o seu futuro. Então, busque o Senhor. Outra coisa importante também, o poder do Evangelho nos ajuda na fé salvífica com 3 elementos. O poder do Evangelho nos ajuda na fé salvífica com 3 elementos. Eu quero compartilhar com vocês também essa segunda parte com esses 3 elementos. Então, primeiro é o elemento mental.
A mente, ela compreende o Evangelho e a verdade sobre Cristo. Não é assim que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Primeiro, Romanos capítulo 10, do verso 14 ao verso 17, diz assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, ou as boas novas. Nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Eu vou repetir: a palavra de Deus, a Bíblia é fonte de poder para a vida de todos aqueles que decidem então buscar ao Senhor. E segundo aqui, o segundo elemento é um elemento emocional. A pessoa aceita a verdade dos fatos com tristeza pelos seus pecados e alegria pela misericórdia e pela graça de Deus. Romanos 6, 17. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que lhes fostes entregue. Obediência ao Evangelho, que é a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, receba aí essa graça. O desejo do meu coração é que a sua fé aumente, que a sua fé cresça. E o desejo também que você ainda não conhece, não experimentou esse poder do Evangelho, que você também experimente, tá bom? E a outra referência aqui é Romanos capítulo 15, do verso 13. O Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Oh, maravilha! Recebe. Você consegue receber essa palavra? Você consegue guardar no seu coração tudo isso? Então faça isso. E o nosso terceiro elemento aqui é a vontade volitiva, minha e sua, do homem. Tá ok? O pecador submete a sua vontade à vontade de Cristo e confia nele como sendo a única esperança para a salvação. Jesus é a única esperança para a salvação. Não existe outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em outro lugar, que importa que sejamos salvos. Esse então é a terceiro elemento, a vontade volitiva. Referência do texto bíblico, Romanos 10, verso 9. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E para finalizarmos então, meu amigo, você, minha amiga, você que me ouviu agora, acredite nesse poder que ele emana da palavra de Deus. A Bíblia é fonte de poder. Observe então quantos homens e mulheres sofreram. Outra coisa, abrindo parênteses aqui, vá lá em Hebreus capítulo 11 e leia lá então a galeria da fé que a Bíblia assim nos apresenta. Leia lá e você vai ver quantos homens e mulheres se doaram, se entregaram pelo Evangelho. Quantos homens e mulheres que sofreram, que foram queimados, cerrados ao meio, apedrejados, queimados no fogo, fritos em tacho de cobre. Quantas pessoas sofreram por causa do Evangelho. E agora, eles já estão com Cristo. E eu e você agora temos o privilégio de experimentar esse poder, que dessa convicção de que dias melhores virão. Portanto, o poder do Evangelho aumenta a nossa fé. E a nossa fé genuína, ela produzirá em nós obediência que nos garante uma vida futura
em Cristo, a nossa fé verdadeira, ela vai produzir um fruto, ela vai garantir então a nossa vida futura em Cristo. A Bíblia é fonte de poder para mim, para você e para todos aqueles que acreditam então no poder do Evangelho. E chegamos ao fim então de mais uma parte, a quinta e penúltima parte do nosso tema central, que a Bíblia é fonte de alimento para a vida do homem. Tá bom? Então, muito obrigado, você que me ouviu, você que vai assistir, você que está assistindo esse vídeo agora. Cada vez que você assistir esses vídeos, Deus acrescentará na sua vida muito mais bênçãos, muito mais conhecimento e muito mais sabedoria. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, não deixe passar nenhum vídeo. Já tem mais vídeos anteriores no canal e esse então vai chegar para você aí, tá certo? Receba então um grande abraço do seu amigo e pastor Ronaldo Rodrigues de Jesus. Então, até o próximo vídeo. Que Deus assim nos abençoe. Até lá!